Agora deu, tudo Agora jóia. deu certo. Gente, vocês estão ouvindo direitinho? Coloquem o ok, só para eu saber que vocês estão ouvindo direitinho. Por favor. Só um okzinho eu já vou saber. Ah, perfeito. Então vamos começar, né, doutora Yara? Um prazer recebê-la aqui. E daqui entrando, que bacana, tudo bom? Desculpa o atraso, hoje eu demorei um pouquinho mais lá no hospital, eu saí bem cedo, mas a gente está na frente da UTI, responsável por um número um pouco maior de pacientes, e aí acabei chegando agora há pouco, ainda fui tomar banho e tudo, mas deu certo. Deu certo, sim. Vamos começar. Muito obrigada, né, pela presença aqui na nossa live do Incor Criança. É muito importante tê-la aqui para poder esclarecer todas as dúvidas, né, que nós temos e que as mãezinhas com crianças cardiopatas também têm. Gente, eu quero apresentar a doutora Yara Castellani, né, doutora? Yara Castellani. Sim. Ela é médica intensivista, né, de um dos maiores hospitais aqui de Fortaleza, e ela tem formação em nutrologia, correto, doutora? Isso mesmo. Pronto, e além de tudo isso, ela é mãe de uma criança também que tem cardiopatia, né, complexa. Ela fez já 5 cirurgias, essa pequenininha, e teve um infarto com 4 meses. Então, vocês podem imaginar que ela é conhecedora da nossa principal causa, né? Que é lidar com crianças com cardiopatia. Então, doutora, eu vou começar fazendo algumas perguntas. Vocês que estão ao vivo aqui conosco, vocês podem perguntar também, que a doutora vai responder tudo hoje, viu, gente? Podem perguntar. Vamos lá. Doutora, como é estar, né, na linha de frente desse combate ao coronavírus? Olha, algumas pessoas, assim, às vezes a gente vê umas charges e tal, que colocam os heróis, né, assim, se curvando a equipe de saúde, mas na verdade, assim, a gente é humano. Os primeiros dias foram muito difíceis, a expectativa de que chegasse em Fortaleza e depois a chegada foi muito difícil. A gente tem receio, né, assim, não só pela vida da gente, mas como pela vida das pessoas que moram com a gente, que estão ao nosso lado. Então, é algo desafiador. Eu posso dizer que eu nunca pensei em não ir, porque foi uma opção que eu fiz quando eu escolhi ser médica. Então, eu nunca pensei em desistir, mas é muito desafiador e, por vezes, assustador, né? É algo muito que eu nunca vivi, eu tenho mais de 20 anos de formada já, e eu nunca vivi nada parecido e espero não viver de novo, né? Algo com essa dimensão, uma pandemia nessa dimensão, acho que vai ser só essa vez mesmo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Como é realizado, doutora, né, dentro desse acompanhamento, o tratamento da COVID nas suas diferentes fases? Certo. O paciente que vai, eu acompanho só o paciente que vai para a UTI. Então, ele é acolhido pela equipe principalmente, assim, o que marca a chegada dele no hospital é a baixa da saturação, é o principal marcador, é por isso que ele vai ser admitido no hospital. No início, ele vai para a enfermaria ser cuidado pela equipe de pacientes internados sem necessidade de ventilação mecânica, que é o principal marco que vai fazer com que eles sejam encaminhados para a UTI. Então, você tem uma equipe que cuida. Primeiro tem toda a triagem, o hospital que eu trabalho está muito bem preparado, é uma triagem separada dos demais pacientes que não têm sintomas sugestivos de COVID. Depois disso, então, quando é necessário, eles vão fazer alguns exames, tanto laboratoriais quanto de imagem. Dependendo dos resultados, eles vão ser internados primeiramente na enfermaria. Dependendo da gravidade, podem ir direto para a UTI, mas não é o mais comum. E dali eles vão receber um tratamento com fisioterapia, com medicamentos apropriados para cada situação. E depois, assim, o que tem nos confortado muito é que vários desses pacientes conseguem sair de alta do hospital.
né? Eles ficam um tempo de internados, fazem várias estratégias que existem, que a gente tem, por exemplo, a fisioterapia é um pouco limitada neles, porque a gente tem muitas estratégias, mas essas estratégias não podem muitas vezes ser usadas no paciente com Covid especificamente. E aí, se ele tem uma complicação ou se ele chega mais grave, então ele vai para a UTI, vai para o suporte que precisar. Então, mesmo na UTI, a gente também tem tido resultados animadores, alentadores, que conforta, inclusive, o coração dos profissionais que estão envolvidos no tratamento desses pacientes. Graças a Deus, né, doutora? Porque a gente pôde perceber que a luta é grande, né? Nossa, a gente que não tem entendimento técnico, né? Pra gente é realmente assustador. É complicado, mas vamos lá. Quais são os maiores desafios impostos por essa doença? Eu acho que, primeiro, a necessidade do isolamento, ela é muito angustiante. Para quem trabalha na área da saúde é muito difícil, porque a gente tem, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas a gente tem todos os cuidados para não expor a nossa família. Então existe um distanciamento físico muito grande da família da gente, para que a gente não nos exponha. E eu acho, assim, o que eu acredito que que seja um dos maiores desafios não é o fato da gente ter paciente que precise principalmente de ventilação mecânica. A grande questão é que são uma quantidade muito grande de pessoas que precisam da ventilação mecânica ao mesmo tempo. Esse tem sido o maior desafio dos outros países. Então, que já estão mais adiante da gente e aqui ainda não chegou nesse ponto, mas a gravidade com que a doença se apresenta em algumas pessoas, a necessidade principalmente da ventilação mecânica, que tem sido um fator limitante em alguns países. Nós tivemos aqui no Brasil a oportunidade de nos prepararmos, porque começou na China, depois se estendeu para a Europa, depois foi para os Estados Unidos e depois veio para cá. Então, nesse tempo, a gente via a dimensão que estava tomando em outros países e nós pudemos nos preparar e estamos nos preparando e tem crescido. Por enquanto, conseguido dar conta, mas a questão é essa, são muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo e muitos que precisam de ventilação mecânica, principalmente, e isso acaba sendo um fator limitante e preocupante no tratamento dos pacientes. Entendi. A Tatiana Mendes, está perguntando aqui, doutora, ela está com 8 dias que tem os sintomas clássicos. Ela ainda pode evoluir para os sintomas mais graves? O que a gente vê é que os que vão para a UTI, na verdade, assim, você pode sim, a partir do 11º dia, e tudo depende da evolução. Então, nós temos, e essa pode ser a história da doença, você fica sempre em alerta. O que mais marca são os sintomas. Então, o que o paciente que vai ficar grave depois de 8 dias, 10 dias, 2 semanas, o que acontece? Ele volta muitas vezes a ter febre, ou ele surge um sintoma, por exemplo, começa com diarreia e vômitos, ou surge a dispneia, a falta de ar. Então surgem elementos novos e para que a gente então fique em alerta. Então pode, mas vão surgir elementos novos que a pessoa realmente, se tiver dúvidas, tem vários contatos que a gente pode fazer, vários convênios, tem números que pode ligar, o próprio Ministério da Saúde. Então você pode buscar realmente se informar, mas a resposta é assim, pode, mas vão existir elementos novos, situações novas, queixas novas, sintomas novos que vão fazer você ficar mais em alerta, tá certo? Que seriam principalmente o reaparecimento ou surgimento de febre muito mal-estar, por exemplo, uma coisa assim mais importante do que porque com 8 dias, 11 dias, né, que ela falou, já é para a pessoa estar, né, já é para ela estar melhorando.
ou uma falta de ar, por exemplo. Perfeito. Seriam esses sintomas que a gente a ficar mais alerta. Entendi. Doutora, não sei se as pessoas costumam perguntar, mas para vocês, profissionais de saúde, né? Vocês têm medo? Sim. Nós temos medo, todos nós, na verdade a gente conversa, né? Eu sou muito próxima da equipe, eu gosto muito da equipe com a qual eu trabalho, eu digo para elas, é um prazer estar com elas, que a gente vai trabalhar, a gente já está junto há alguns anos e assim, é muito bom estar junto com essa equipe, sabe? Eles são muito queridos e são o nosso suporte também, parte do que nos suporta. Esse medo que nós sentimos, assim, então vários de nós, assim, algumas vezes a gente vai, sim, a gente chora, a gente entra no carro, a gente se troca para ir para o hospital e a gente vai chorando para o hospital, né? Aí chega lá, enxuga bem as lágrimas, assim, dá uma disfarçadinha e vai trabalhar. E assim, aí você chega lá, a gente tem a liberdade de dizer, de mostrar, de se mostrar como humano mesmo. Então eu posso dizer que o medo, às vezes, por vezes, me congelou, mas não me paralisou. E isso aconteceu com certeza com outras pessoas do meu trabalho, do meu grupo de trabalho. Então a gente, por vezes, o medo realmente ele chegou a congelar a gente, mas ele não fez com que a gente paralisasse. Então nós continuamos apesar do medo. Nossos seres humanos e verdadeiros heróis, né? Para toda a população, porque se não fossem vocês, o que seria de nós? Né, doutora? Uma pergunta interessante também o cenário real dentro do hospital, ele condiz com o que a mídia vem propagando nesses últimos dias? Eu vou lhe ser bem sincera, eu não assisto TV há muitos anos. Então, assim, o que eu tenho visto é comentário. Então, eu tenho acesso às redes sociais e nas redes sociais eu seleciono aquilo que de alguma forma vai me trazer esperança ou me fazer bem. Aquilo que vai me fazer ficar pior do que a própria situação já se apresenta, eu simplesmente não assisto. Então, assim, eu soube que algumas emissoras de TV, elas falam só o que é de ruim. Então, assim, são covas e covas que a gente vê nas mídias sociais, né, nas redes sociais, covas e covas sendo abertas, alguns governantes dizendo que compraram várias urnas e vários sacos para levar os cadáveres das pessoas com Covid. Quer dizer, isso aí é algo que, se você ouvir, vai te fazer um mal mais do que a situação tem feito. Então, eu não vejo, eu não assisto aquilo que me faz mal. E realmente acredito, pelo que eu vejo nas mídias, o que se tem dito é algo assim que é para assustar, porque quem quer informar mostra os dois lados. Isso. Não sei qual jornal, eu também vi isso no Instagram, mas ele sempre termina o jornal com a notícia boa. Então, assim, aí a jornalista disse, para não perder o hábito, nós vamos terminar o jornal com uma notícia boa, e ela conta alguma coisa boa em relação à pandemia. Que a taxa de curas é bem maior do que a taxa de mortos, que estão descobrindo uma droga nova que parece que tem efeito bacana também. Então, é isso. Parece que é desconectado, mas eu digo parece porque eu faço questão de não ficar vendo aquilo que pode me fazer tão mal. Mais mal do que a situação por si já traz, mais desafio do que a situação por si já traz. Entendi. Doutora, e também sobre esse tema, né? Quais são as reais condições de trabalho dentro dos hospitais, né? Para vocês que são intensivistas, a gente ouve muito falar que está faltando respirador, que está faltando material de API, que está faltando insumos, medicamentos. Isso realmente está acontecendo? Pronto. Eu trabalho num hospital particular. O hospital que eu trabalho se preparou muito bem. Então, se eventualmente nós temos, olha, tal medicação está começando a reduzir o estoque, ou o estoque está quase no final, porque existe um desabastecimento geral. Mas nós temos outra similar e nós substituímos com muita tranquilidade.
Então, por exemplo, se aquela outra... Então, isso acontece com pouquíssimas. Eu acho que o principal, até o próprio governo federal, ele tem cuidado, né, assim, de produzir mais medicações. Ele teve esse cuidado. E aqui, no local que eu trabalho, eu me sinto cuidada, muito cuidada como profissional. Nós temos todos os insumos necessários de EPIs, a gente tem todo o material, então, para a gente se proteger, e assim, a gente vê que a direção tem um cuidado para a gente. Então, ainda não houve um desabastecimento, agora tem que haver, existe uma preocupação muito grande em relação a isso, e tem que haver a consciência mesmo dos profissionais. Então, assim, a equipe de infectologia, da comissão de infectologia do hospital, ela avalia tudo o que a Anvisa diz que o profissional precisa usar de EPI dependendo do tipo de procedimento que ele for fazer no paciente. Então, tem que haver um uso racional, um uso cuidadoso para que realmente não ocorra um desabastecimento mais grave. Agora, eu tenho contato de colegas em todo o Brasil. E aí, assim, existe sim outros estados onde a equipe de saúde está realmente se expondo de uma forma muito grave. Muito grave. E isso, assim, naturalmente existe um contágio da equipe de saúde, uma possibilidade de contágio tanto pelo trabalho como pela vida mesmo, né? Que hoje você tem o que a gente chama de contaminação comunitária. Então, o que quer dizer isso? Que hoje a gente não sabe mais da onde que a pessoa se contaminou. E aí, assim, se não toma cuidado, cada profissional que se contamina, ele tem que sair por 15 dias no mínimo. Então, é tanto ruim para ele, para a saúde dele, como causa uma baixa. Aqui, por favor. Só um minutinho, que eu tô com uma moça aqui que... Tudo bem. Aqui, pega aí a chaleira pra lá, por favor, filho. Leva a mocinha. Só um minuto, deixa eu tirar uma intrusa daqui. Pronto. Enquanto isso, eu vou mandar um beijo para a doutora Lindinês Cartacho. Ela tá ao vivo aqui conosco. Beijo, linda. Ela é a pediatra do meu neném, gente. Tem que mandar um beijo para ela. Pronto, então assim, tem que ter esse cuidado, né? Porque assim, se a equipe de saúde tiver tantas baixas a ponto de você desabastecer realmente, quem é que está cuidando? Quem é que vai cuidar? Então, esse cuidado que eu sinto que se tem, ele é muito importante pelas duas formas, porque para que a gente não se exponha, não se arrisque, e desnecessariamente, porque se a gente se contaminar, que é o que aconteceu em alguns outros países, você não tem quem cuide. Então, além de faltar, por exemplo, respirador, vai faltar médico, vai faltar enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Doutora, né? E sobre essa questão do nível de contágio, né, que todos falam muito, esse pico ainda pode aumentar? Como é que vai funcionar isso nos próximos dias? Pronto. Existe uma previsão estatística. São possibilidades, né? Então, existe um profissional lá no hospital que eu trabalho também, mas assim, a nível de Brasil é a mesma coisa. Então, você faz previsões estatísticas de acordo com o que se tem visto em outros países, né? Então, realmente parece que o que a gente está chegando no pico, a gente vê aumentando rapidamente, apesar do isolamento que se tem feito. Então, a gente vê aumentando rapidamente o número de infectados e também de pacientes internados. Então, parece realmente isso vai ser diferente. Então, você tem uma curva que ela vai subindo, ela sobe muito rápido e isso é uma preocupação, e depois ela vai chegar numa estabilidade, depois ela vai descer de novo. Então, existem previsões que essa descida possa ocorrer lá para julho, mais ou menos, mas por enquanto, nós aqui do nosso estado, nós estamos na parte ascendente, na parte de subida.
Mas ainda não chegou ao topo, né, doutora? Parece que não. Nós estamos começando a subida mais rápida. Pelas informações, a subida mais rápida está começando agora. Certo. Eu vou só direcionar o meu olhar aqui um pouquinho, porque essa pergunta é um pouquinho maior, aí eu vou ter que ler. Como nós podemos proteger a nossa família, principalmente nós que temos pessoas de risco em casa, e nota-se a falta de insumos como álcool em gel, as máscaras, em todas as farmácias, né? O que podemos sugerir para as crianças cardiopatas e seus familiares em termos de prevenção? Pronto. Aí eu vou falar um pouquinho de como eu faço, porque foi uma preocupação muito grande. A minha filha tem várias cirurgias, como você comentou, e as cirurgias dela, ela não tem uma anatomia comum. Ela tem uma anatomia cardíaca toda modificada pelas cirurgias. Ela tem vida normal. Mas ela, por exemplo, a saturação dela de oxigênio é pouco acima de 90, 91, 92. Então não dá para ela se expor, ela acaba sendo realmente do grupo de mais risco. Como quem trabalha na área, no hospital, diretamente com pacientes com Covid, eu, em casa, me isolei completamente, fisicamente, eu uso um quarto separado. Eu procurei o que o Ministério da Saúde estava orientando para quem estivesse contaminado e comecei a agir como se eu estivesse contaminada, mesmo sem estar. Então, essa foi a forma que eu consegui proteger a minha família. Então, no meu caso, que eu tenho realmente que sair de casa, e principalmente porque eu me exponho diretamente com esses pacientes. Eu tenho uma roupa própria para o hospital, eu tenho um sapato que não sai do meu carro, eu tenho os meus filhos não entram no meu carro, eu uso banheiro separado, eu praticamente não entro na minha casa, mas eu tenho essa possibilidade. Então, as pessoas, cada um vai ter que se adaptar ao que é possível fazer. Quando eu entro na minha casa, eu uso máscara. Então, o que eu fiz? Eu uso uma máscara de pano. Eu não estou com ela aqui agora, mas eu comprei várias máscaras de pano duplas e lavo com frequência. E ponho no sol. A mesma coisa a minha roupa. A roupa que eu uso um pijaminha, que eu comprei para ir para o hospital só para isso. Chega lá, eu troco de roupa e me paramento toda para entrar aonde o paciente está. Depois eu faço, e a hora que eu volto para casa, além de toda hora, por exemplo, o meu celular, eu não levo para onde estão os pacientes com Covid, e eu chego lá, eu plastifico o meu celular. Então, adaptando aqui tem a criança assim, por exemplo, se eu não trabalhasse no hospital, como é uma doença que a gente pode transmitir sem se sentir doente, eu usaria máscara com a minha filha principalmente, mas com os meus filhos. Usaria máscara, realmente assim, se não tem o álcool em gel, o álcool líquido tem bastante, lavar as mãos com água e sabonete líquido. A Anvisa fala muito do sabonete líquido, melhor do que o sabonete em barra, é isso, assim, usaria e evitaria realmente essas crianças, elas têm que ficar isoladas o máximo possível, né? Tem algumas mãezinhas aqui. Porque quando as crianças voltarem para a escola, eu vou, talvez assim, vou pensar o que eu vou fazer em relação à minha filha, e conversar com a cardiopediatra dela também, ver a opinião, porque são crianças de mais alto risco. É verdade. Tem algumas mãezinhas perguntando se é devido, né, mandar os filhos para a escola pós-isolamento. O que a senhora tem a falar sobre isso? Porque com cardiopatia, são as mães. No caso, eu acredito que mais com crianças com cardiopatia. Pronto, então, a cardiopatia congênita, ela tem um leque de opções imenso. Então, eu tenho crianças que fizeram a correção e não tem mais nada de diferença anatômica e nem funcional. Não é o caso da minha, né? Ela tem diferença anatômica e diferença de função. E acredito que o que seja mais importante seja a gente entrar em contato com o cardiopediatra e discutir com ele.
entendeu? Eu realmente tenho uma preocupação muito grande com a minha também, e é bem possível que eu não a deixe sair enquanto a situação não estiver mais controlada. Existe essa possibilidade. E as crianças que não têm cardiopatia, é aconselhável? Porque, assim, tem mãezinha que está querendo tirar a criança da escola, né, desse segundo semestre. Como é que a gente deve se portar frente a isso? Pronto, como eu me portaria. Na verdade, se meu bebê fosse pequeno, se a escola fosse mais para socialização, eu tiraria, se eu tivesse essa possibilidade. Então, se a escola não está sendo ainda, por exemplo, não tem já uns 7, 8 aninhos, já não entrou nas primeiras séries e está sendo só para socialização, que é o infantil, 1, 2, 3, né? Eu tiraria. Eu já fiz isso com a minha filha na época que ela tinha uns 3 aninhos e teve a epidemia de dengue. Eu tirei. Né? E aí, o que o governo está pensando em fazer, que eu achei assim uma ideia muito interessante, eles vão começar pelas crianças maiores. Então, eles vão começar com poucas, e porque eles, na verdade, é uma coisa assim que os modelos matemáticos não necessariamente vão expressar o que está acontecendo. Esse é o grande desafio mundial mesmo, porque o modelo matemático é um modelo matemático, não quer dizer que vai acontecer daquela forma. Então, eles têm que ter muita higienização das mãos, pouco ou nenhum contato físico e uso de máscaras. E isso é muito mais viável você fazer com crianças maiores. Então, o governo pensa em voltar inicialmente nas escolas nas escolas que são... esqueci, tipo do exército, alguma coisa assim, esqueci. Mas na escola que eles cuidam, e no ensino médio, onde as crianças têm mais condição de entender a importância dessas orientações que a gente está tendo. Então, é o uso de máscara, higienização frequente de mãos e mínimo do contato físico possível, de preferência nenhum contato físico, para que as pessoas possam se proteger. Esse esclarecimento foi perfeito, porque como mãe também de uma... lembrei, escola militar. Eles estavam... como mãe de uma criança de 2 anos e 4 meses, eu vejo aqui cuidando dele como é complicado colocar uma máscara, a gente bota o álcool em gel, e ele fala, ai mamãe, cheiro ruim. E assim, como mãe, a gente realmente se preocupa, como é que vai ser esse retorno, né? Como é que vai ser essa questão da higiene deles na escola. E aí é interessante porque eu acredito que a senhora tirou a dúvida agora de várias mãezinhas que estavam com essa angústia com relação aos pequenininhos, né? Pois eu estava pensando nisso esses dias, porque minha filha teve férias na escola dela, eles deixaram eles de férias, e agora, semana que vem, eles vão começar com aulas online. Mas eu penso realmente, quando eles liberarem, se eles liberarem logo, a minha ideia, realmente a minha ideia, que eu vou amadurecer ainda, seria manter ela no ensino à distância. Entendi. Vamos para a próxima pergunta, e essa eu acho que é uma das principais. Doutora, quem cuida de quem está cuidando, né? Porque é difícil estar à frente disso tudo. É verdade. Quem cuida de vocês? Isso. Eu acho que assim, a nossa fé, né? Assim, eu tenho minha fé e essa fé me ajuda muito, em primeiro lugar. Então, Deus mesmo. Segundo lugar, a família é um suporte gigante pra gente, quer dizer, meu marido, meus filhos, ver os meus filhos sorrindo, mesmo que eu não possa tocá-los, tá por perto, aquece o coração, né? Minha irmã, minha mãe, meus irmãos, né, que estão longe, mas que eu sei que estão torcendo, que se importam comigo. Então, Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, a igreja, assim, com as orações, com o contato, com o carinho. De vez em quando eles ligam pra gente, perguntam, manda mensagem, tá tudo bem, tô orando, tô por aqui, né? E aí a equipe de trabalho, os amigos, né? A igreja junto com os amigos, a igreja porque tá orando por todos nós.
e os amigos, porque tem essa preocupação, esse cuidado. E também, assim, além disso, existem profissionais da área da psicologia, principalmente. No hospital, especificamente, não tem muito, porque lá tá tão corrido. Assim, no começo, quando estava mais tranquilo, eles davam mais apoio. Só que agora, acho que até porque não tem como mais eles darem, né? Mas se a gente precisar, com certeza eles vão se disponibilizar para nós também. Mas os psicólogos, assim, existe uma rede de solidariedade muito interessante. Então, eles fizeram grupos de psicólogos que oferecem serviço gratuito. Então, quem ligar, quem precisar, porque pode entrar em contato por e-mail. Tem que ser da área da saúde, eles se propuseram. A proposta deles foi na área da saúde. Então, eles entram em contato por e-mail e o título do e-mail deve ser: quero ajuda. Assim, isso mexeu comigo, porque do mesmo jeito que um tsunami desse na saúde vem, uma angústia dessa vem, também vem a solidariedade, né, das pessoas. E mais dos diversos profissionais. Então é isso, o cuidado da minha vida, ele segue essa ordem. Mas eu me sinto muito cuidada, embora eu tenha medo, mas eu muitas vezes, né, em muitos momentos, e eu vou lhe dizer, no final você me lembra de dizer o que eu acho em relação você fala assim, ó, você disse que ia dizer um negocinho no final, aí eu quero dizer que isso vai... Tá bom. Ai, que bom, doutora Yara, saber, né, que tem todo um suporte para vocês aí por trás, né, porque realmente a gente se preocupa. Eu acredito que a gente ora, a gente reza, pede a Deus por vocês, principalmente, porque, de novo, se não fossem vocês, o que seríamos, o que seria de nós, né? Portanto, eu vou fazendo os coraçãozinhos para dizer que eu tô vendo. Pode sim, fica tranquila, que é natural, é um bate-papo natural, tá? Tem uma outra pergunta que é um pouquinho grande, eu vou direcionar meu olhar para cá. Vocês médicos, né, que fazem o juramento, escolhem essa profissão por amor e por dedicação, principalmente, como é colocar a vida em risco todos os dias, enquanto cada pessoa tenta preservar a sua vida, né? Como é que isso funciona psicologicamente, doutora? Pronto, era isso que eu ia dizer no final. Não, mas é porque é uma coisa muito profunda na vida da gente. Então, o que acontece? Eu não saberia mudar o meu caminho nessa altura do campeonato, porque essa situação se apresentou. Eu não saberia fazer diferente agora, que eu estou nesse momento da minha vida. Eu não saberia fazer diferente, porque também quem iria? Se esse é o meu papel e eu desistir, quem vai? Quem vai? Se nós que estamos lá para fazer isso, não dá para desistir agora, a menos que eu tivesse um motivo de força maior. Então, o que eu lhe diria, até em relação à morte, né? Então, na verdade, assim, vários médicos, eu falo isso dos médicos porque foi com alguns que a gente conversou, a gente se preparou, caso algo nesse sentido venha acontecer com a gente comunicou a família, algumas coisas, assim, não a família direto, mas a gente já tem algumas diretivas mesmo, caso venha acontecer algo mais grave com a gente. E eu vou lhe dizer que eu não tenho receio de morrer. Não tenho medo de morrer. Foi o que eu escolhi fazer. Eu acho que todos nós, é o destino de todos nós. Minha principal preocupação é faltar. Então, assim, o morrer ele é natural, ele é consequência da vida. Mas o faltar para filhos pequenos, isso mexe comigo. Muito mais do que, por exemplo, encontrar meu pai. Né? Porque assim, eu acredito que a vida depois da morte, eu acredito que a vida para quem está do lado de lá é muito melhor do que a vida para quem está do lado de cá, entendeu? Mas assim, não é o natural. Eu ainda tenho filhos pequenos e eles crescerem sem a mãe é muito complicado. Eu acho que eu faria falta para a família. Então assim, o faltar me incomoda.
me mexe comigo o faltar, mais do que a possibilidade de partir. Nossa, que coisa, assim, foi muito forte o que a senhora falou agora, né, de não tem medo de morrer, mas tem medo de faltar. Gente, ela quis dizer que não tem medo de morrer fazendo o trabalho dela por nós, né? Então coloquem vários coraçõezinhos aí, vários aplausos, porque ela realmente merece, gente. Ela realmente merece. É muita determinação, é muito amor pela profissão. Doutora, que exemplo, viu? Muito obrigada por essa contribuição de amor, porque isso é realmente amor. Com relação a procurar ajuda, né? Quando é que nós devemos procurar ajuda, doutora? Pronto, assim, quem tiver doente, é isso? Isso. Você disse quem tiver doente. Pronto, quem é que vai precisar realmente procurar ajuda? A pessoa que tiver com um mal-estar, assim, tão grande que se estranhe, entendeu? Por exemplo, só queira ficar acamada ou que tenha sensação de falta de ar. Então, o principal marcador é a falta de ar. Ou, de novo, a febre que volta, então tem 10 dias, 11 dias e a febre volta muito alta, o mal-estar muito grande. Ou, além dessas questões, pessoas que são do grupo de risco. Então, pessoas que têm problema cardíaco prévio, seja adulto ou criança, que tenha problema pulmonar, que tenha doença autoimune, que seja transplantado, por exemplo. Essas pessoas, aos primeiros sintomas, elas devem entrar em contato com algum médico que acompanhe ou realmente procurar auxílio profissional, buscar algum serviço médico onde ela, inclusive, vá para tirar as dúvidas. Aí, o que é importante? Essas pessoas, elas precisam ir para o hospital protegidas. Então, elas vão botar a máscara de pano, é o que a gente tem disponível. E vão procurar não tocar em nada e manter pelo menos 1 metro de distância de outras pessoas, né? E aí, assim, porque enquanto a gente está com sintomas, a gente não tem certeza que a gente está realmente com Covid. Pode ser outro problema de saúde. Por exemplo, tá dando muita dengue, né? Assim, imagina, eu lembro que quando mandei ministro estava como ministro, ele falou só assim, gente, a gente está tendo uma epidemia de dengue, agora vai ter uma pandemia de Covid com epidemia de dengue, é de lascar, né? Então, procure, se tiver dúvida, vale a pena, vá se informar ou vá procurar ajuda. Se for do grupo de risco, vai mais cedo, não espera a situação ficar mais grave, porque como eu falei, a gente tem conseguido reverter muitas situações. E lá no hospital a gente faz questão, como vocês devem ver em algumas cenas nas próprias mídias sociais, assim, todo paciente que sai, a gente aplaude bem muito, né? E também, assim, na verdade, hoje a gente estubou uma paciente. Eu sou meio escandalosa, né? Então, assim, eu gritando de felicidade, né? Porque é tão bom, assim, realmente, eu acho que a melhor palavra é alentador. Assim, me enche o coração da gente de esperança. Cada tubo, né, do respirador que a gente pode tirar, que o paciente melhora, cada paciente que acorda, pacientes saem às vezes deitadinhos, só assim com as mãozinhas pra gente, porque saem de maca, que ainda precisam melhorar mais, mas já podem sair da UTI. Isso enche o coração da gente de esperança, sabe? Eu recebi um vídeo, se não me engano foi na Espanha, e isso me emocionou muito mesmo, porque a gente está mais emocionado esses dias, está mais fragilizado esses dias, e eles mostraram eles apagando, eles saindo do hospital de campanha, me arrepia. Eles saindo do hospital de campanha e apagando as luzes. Então, na verdade, assim, vai passar, né? Vai passar e nós vamos apagar as luzes do hospital de campanha que a gente fez lá. E cada um de nós. E o apagar das luzes é assim, passou, né? Isso vai chegar. E assim, isso aqui não é de tristeza não, é porque eu sei que vai chegar,
entendeu? É de emoção, porque ver isso aí e é conseguir olhar para frente e ver realmente que existe uma luz mais para frente, né? Verdade. Ai, doutora, que lindo. Me emocionou também. Eu preciso me concentrar para continuar a live. Tem algumas mãezinhas aqui fazendo perguntas que nós já até respondemos, né? Sobre alguns sintomas e sobre a escola. A da escola, a doutora Yara também já deu um parecer aqui muito importante, mãezinha. Aí depois você pode voltar na live, vai ficar por 24 horas e aí você vê. E tem uma mãezinha que falou que tá com o filho sem o olfato e o paladar. Essas pessoas que estão tendo esses sintomas mais leves, doutora, que parece gripe, uma dor de garganta, uma febre até 37,5, 38, essas pessoas precisam correr para a emergência ou dá para ficar monitorando em casa? Dá para ficar monitorando em casa se não forem de um grupo de risco. Tá. Certo? Então, por quê? Porque é uma doença um pouco, assim, que ela tem um leque de formas de se manifestar. Então, por exemplo, eu conheci médicos que tiveram só dor no corpo, mais nada. Mas muita dor no corpo, uma dor no corpo que achou que fosse outro tipo de doença. E outra coisa também, teve um outro médico, que ele é até um infectologista muito querido meu, que ele achou que fosse dengue. Um médico muito experiente. Muito experiente. A minha mãe falando, agora que ela me emociona. Então, por quê? Porque é um leque de manifestação que a gente desconhece. Então, por exemplo, tem pacientes fazendo AVC, teve um menino de 29 anos que entrou com um quadro que acharam que fosse um infarto cardíaco mesmo, que ele estava com Covid e acharam que ele tivesse infartado, pode realmente ser que ele tenha infartado. Então, assim, é um jeito de se manifestar muito, muito diferente, que a gente ainda miríades, né? São dezenas de formas de manifestação. E a gente ainda tem aprendido muita coisa, porque começou na China, a China é muito fechada, é um país muito fechado, e isso de fato prejudicou o restante do mundo. Porque aí chegou nos Estados Unidos, na Europa, eles contam tudo o que aconteceu, dividem, falam das dificuldades, falam dos medos, falam dos estudos e abrem para o mundo todo. E isso permite com que a gente se ajude. Se você tem um país muito fechado, se a gente não sabe o que aconteceu lá dentro de fato, como é que a gente pode se ajudar? Verdade. Né? Não ajudar. Então, é isso, né? Eu estou recebendo aqui algumas perguntas. Secret. Ela perguntou se a senhora acha que essa pandemia vai durar quanto tempo. Já foi dito, né, doutora, que estamos na ascensão. É o que eu posso até dizer de novo, porque assim, são modelos matemáticos, então eu não sei dizer. Mas tem aí uma previsão que, se não me engano, é julho, agosto, uma coisa assim. E tem outras pessoas que são suposições, porque modelos matemáticos são só suposições. Então não dá para ser, para a gente ter certeza, né? A gente precisa, assim, ir vivendo e vendo como é que vai ser na nossa realidade, por exemplo, aqui no Ceará mesmo, que até pode não ser exatamente a realidade que foi em São Paulo, por exemplo. Aí já entra o comentário dessa mãezinha, a Tati Mendes, está falando que nos bairros periféricos daqui a vida é normal, né? Realmente lá não. A Tati Mendes está comentando que nos bairros periféricos aqui a vida parece ser normal, né? Vai muito de cultura, porque a gente vê que na Europa realmente eles estão respeitando toda a parte de isolamento, existem multas abusivas aí para quem anda na rua, né? Existem decretos para a pessoa só sair com máscara. Infelizmente, aqui a gente ainda não tem em todos os lugares, né? É cultural, mas também tem uma questão, né? Porque, na verdade, eu falei desse isolamento lindo que eu tô fazendo. Eu tenho um quarto para mim, botei um ar-condicionado. Tudo bem, não comprei um ar-condicionado porque não tá na hora de comprar nada, mas botei um ar-condicionado, eu tenho um banheiro só para mim. Mas, assim, não é a realidade, talvez, assim, de milhões de brasileiros. Então, por que eles não estão fazendo? Como é que será que é dentro da casa deles? É um cômodo. Às vezes é um cômodo para
pessoas, que isolamento que tem nesse um cômodo. Verdade. Entendeu? Junto com o outro, as casas todas juntas. Então, é cultural, mas assim, não é só má vontade, não. Eu não acredito que seja má vontade. Eu acho que assim, alguns vão ter até a noção de que há o perigo, e de que há esse perigo sim, mas alguns não tem como fazer. Você sabe que eu estava conversando com meu marido, uma coisa assim que aumentou muito a miséria e assim, isso angustia mais ainda a gente, né? Porque, por exemplo, quem vivia de pedir dinheiro na rua, como é que essas pessoas estão fazendo? Porque não tem mais ninguém na rua. Verdade. Tem gente na rua, mas diminuiu, sei lá, 60%, 70%, além de ter muito mais gente pedindo porque perderam seus empregos, né? E aí é isso, quando as pessoas falam, né, assim, que tá normal para esse pessoal mais simples, na periferia, tudo, eu me compadeço muito porque é uma realidade muito diferente da nossa e eu acho que é muito dura e que provavelmente, assim, mesmo que eles quisessem, talvez eles nem conseguissem, mesmo querendo muito, entendeu? Entendi. Doutora, tem uma outra pergunta de uma mãezinha, ainda sobre, eu acho que as mãezinhas elas estão muito preocupadas com essa questão da escola. Ela é a Cristina, ela falou que tem um filho de 10 anos que tem um marca-passo, né, e ele tem que trocar o marca-passo e ela está pensando em tirar essa criança da escola. Né, ela está com muita dúvida com relação a isso. A senhora só poderia pontuar novamente para que essa mãezinha fique mais tranquila? Com certeza. Então, é isso. Assim, quando houve, há uns 7 ou 8 anos atrás, aqui em Fortaleza, houve uma epidemia de dengue. A minha filha tinha, na época, 3 aninhos, eu tirei da escola. Eu não tive nem dúvida. Eu fui lá na escola, expliquei a situação e falei, eu não vou expor minha filha e tirei. Então, hoje, o que eu pretendo fazer com a minha é, talvez, não permitir que ela vá para as aulas, dependendo de como a situação estiver. Continuar com o ensino à distância. Vou discutir isso com a cardiopediatra. Então, a minha sugestão para essa mãezinha que tem o bebê, o filhinho com cardiopatia, com necessidade de troca do marca-passo, é conversar com a cardiopediatra. Elas são muito acessíveis, porque ela talvez seja daqui do Ceará também, e aí é o mesmo grupo que cuida da minha filha. Um grupo fantástico, são muito acessíveis, com certeza, e eles vão esclarecer a dúvida para o filho dela, porque a cardiopatia congênita, ela pode ser assim, da mais tranquila, entre aspas, né, a mais complicada, a mais complexa. Então eu posso ter uma criança que tem uma cardiopatia complexa, que está aguardando cirurgia, então precisa pensar assim, ponderar bem se vale a pena ela se expor novamente ou não, né? Então, por exemplo, a minha já fez todas as cirurgias, mas ela tem uma saturação que a gente chama de limítrofe, então eu não quero que ela se exponha, né? Eu tenho a tendência a levar. Gente, o nosso tempo acabou, doutora. Porque o Instagram, ele só dá um certo tempo para poder deixar a live ao vivo, né? Por mim, eu passaria mais 1 hora, 2 horas aqui conversando, porque tá muito gostoso esse bate-papo. Me ouviu? Oi? Pode falar. Tá me ouvindo? É porque ficou mudo agora para mim. Ah, tô te ouvindo. Pronto. Então, eu queria pedir para que a senhora fizesse as considerações finais, né? Porque a gente precisa encerrar só por conta do tempo, para que a live fique aí por mais 24 horas para quem precisar, né, dessas informações e dessa contribuição que a senhora deu aqui para nós. Tá certo. Então, as minhas palavras, assim, tem que ser palavra de esperança mesmo. Eu acho que, assim, sentir o medo, eu acho que olhar para o nosso medo e encarar é importante. E, assim, mesmo que ele te congele, não deixa que ele te paralise, né? E o medo é natural, né? Estranho seria se a gente não tivesse medo num momento como esse, é natural que a gente tenha, né?
E vamos pensar, né? Vamos evitar aquilo que nos faz mal, nos traz mais pesar, nos traz mais dor do que o próprio momento que a gente está vivendo. Então evita também, para de assistir TV, junta as coisas boas. E eu, toda vida que eu tiver com o coração pesado, eu vou ver o... Oi, gente. Nós estávamos ao vivo agora há pouco com a doutora Yara Castellani e eu coloquei um timer e aí na hora que faltou 3 segundos a live encerrou. E eu gostaria só de deixar aqui o nosso agradecimento por sua contribuição, por sua sensibilidade, pela disponibilidade de fazer essa live junto com o Incor Criança. Doutora Yara, a senhora é uma pessoa preciosa, viu? Muito obrigada pela sua contribuição, que Deus abençoe. E eu entrei aqui de novo ao vivo só para agradecer, tá bom? Muitíssimo, acredito que esclareceu as dúvidas de muitas mãezinhas, né, que estavam ao vivo aqui conosco. E me desculpem se não deu tempo de agradecer no finalzinho da live, mas é porque realmente disparou, faltou 3 segundos e aí a gente não conseguiu mais gravar. E aí encerrou sozinho. Mas, doutora Yara, um beijo, viu? Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigada pela contribuição.